Se você gosta de dividendos, você com certeza conhece as elétricas, conhece as seguradoras e conhece os bancos. Mas você sabia que existe uma empresa de logística que é considerada dividendos sobre rodas? É sobre isso que eu irei falar nesse vídeo, sobre a Tegma Logística. Quais são os pontos que eu abordarei nesse vídeo? O que é a Tegma Logística, os dividendos, dividendos sobre rodas e o ranking na fórmula mágica. Primeiramente, pessoal, deixe o seu like, não custa nada para você e me ajuda muito, beleza? Muitíssimo obrigado. Esse slide aqui mostra a Tegma em um só slide, tá? O que fazemos? Transporte, gestão de cadeia de abastecimento, armazenagem, gestão de embalagens. O que movimentamos? Principalmente veículos novos e usados, produtos químicos granel, peças e componentes eletrodomésticos para quem? Para montadoras, né? Se são veículos, obviamente, montadoras de veículos, locadoras, concessionárias, empresas do segmento de limpeza e cuidados pessoais e produtores de vidros. Como fazemos? Eles possuem, olha só, 1,7 milhão de metros quadrados em pátios, 1,7 mil colaboradores e uma frota de 1,4 mil caminhões cegonha. 93% são terceirizados, ou seja, eles não têm o risco da operação com um capex gigantesco. Eles terceirizam a frota deles, o que gera um ganho de produtividade gigantesco nessa empresa, tá? E aproximadamente 100 caminhões silo e cider. E quais são as inovações tecnológicas que eles têm? Eles têm uma plataforma de gestão de veículos onde eles fazem inspeção digitalizada. Imagina só, eles têm aqui 1,7 milhões de metros quadrados de pátio. Eles conseguem fazer a vistoria num veículo mesmo sem olhar o veículo fisicamente. Eles desenvolveram um software para isso, tá, pessoal? Aí eles têm também um sistema Kamishibai, que é a implementação do sistema de gestão de processos em parceria com startup Robot. Porque imagina, uma empresa dessa, ela tem que ter toda a parte estratégica muito bem feita, né? Eles têm rastreamento de última geração, chamada eletrônica via aplicativo para distribuição de cargas e roteirização de carga, um software de roteirização de carga para caminhões cegonhas. Então, eles conseguem fazer de uma maneira muito bem feita o trabalho deles. E como é que é o processo de logística? As 21 montadoras de veículos, né, possuem 5 portos, aí tem a coleta, aí a consolidação, 21 pátios da Tegma Logística, eles atuam na distribuição e eles atendem por volta de mais de 1.000 concessionárias e locadoras, ok? E aí você pode pensar o seguinte, por que a montadora terceiriza? Não é mais fácil a montadora ir lá e ela mesma fazer esse trabalho? Olha, pessoal, eles respondem essa pergunta aqui. A possibilidade de compor carga com diferentes marcas em um só caminhão permite ganhos de produtividade. Menor tempo de entrega versus um caminhão com somente uma marca. E a cobrança para os clientes é 100% variável, ou seja, eles não cobram um mínimo. E aqui eles falam também quais são os problemas soluções entre a origem e o destino de um veículo. As montadoras aqui fazem o veículo, certo? Então, qual que é um grande problema? Risco de avarias. Poxa, se você coloca um carro lá, tem um risco de dar problema, né? E o que eles fazem para resolver esse risco? Treinamento intensivo de manobristas e motoristas via programa Mais Forte. Então eles têm um treinamento para isso. Qual que seria um outro problema? Achar um veículo em pátios de até 14 mil veículos. Imagina isso. Você tem que achar ali um carro num pátio de 14 mil veículos. Um problemaço. Outro problema, inspecionar veículos que entram e saem dos pátios. Porque às vezes pode acontecer também da montadora que já coloca um veículo lá riscado e depois quer cobrar da Tegma, certo? O que eles fazem para resolver isso? Eles têm um sistema, o Yard Management System, que é um sistema de gestão de pátio. E eles têm um relatório de inspeção digital, mobile. Qual que é um outro problema que eles podem ter? Restrição de entrada em cidades, porque tem cidades que as ruas são muito curtas. Imagina os caminhões cegonha, né? Se você vê eles, são caminhões que precisam de muito espaço para entrar. Restrição de percorrer rodovias mão única somente à noite e restrição de altura, pontes e viadutos. Tem umas pontes que são mal feitas, né? O que eles fazem para resolver isso? Sistema proprietário de consolidação e roteirização eletrônica de carga. Então eles já mapeiam, já tem tudo mapeado, qual que é a rua que dá certo, qual que é a rua que eles vão passar debaixo de uma ponte e não vai bater na ponte.
tem tudo isso resolvido. Então, eles são muito estratégicos e inteligentes nos serviços deles. E quem são os donos? 23% é a Mopia, fundador brasileiro empresa familiar, são os donos. Cabana, 7,3%, fundador brasileiro empresa familiar, outra família dona. E Coimex, sócio brasileiro holding, investimentos em infraestrutura, energia, trading e imobiliários, certo? E o free float, o que é free float? É o tanto que você, que a gente pode comprar tranquilamente, 48,5%. E se tem família dona, o que essas famílias querem, pessoal? Eles querem lucro para receber os dividendos, correto? Então essas famílias aqui, elas são famílias que querem receber esses dividendos, né? E isso é interessante para você saber por que a empresa desse ramo paga tantos dividendos. E como é que estão os resultados consolidados? Agora que eu já falei para vocês sobre como é essa empresa, como que ela ganha dinheiro, quais são os problemas que ela enfrenta, o que ela faz, vamos agora falar de números financeiros para a gente ver se vale a pena investir nessa empresa, né? Vamos aos resultados consolidados. Aqui é a receita líquida. Receita líquida é o quê? Receita menos impostos e devoluções. Então a receita só vem aumentando. Olha só que belo gráfico. E no primeiro trimestre de 2023, comparado com o primeiro trimestre de 2024, a receita também aumentou 16%. O EBITDA ajustado também só aumentando, tá vendo? E o lucro líquido só aumentando. Pessoal, aqui excelentes números, maravilhoso. É isso que a gente quer, que a receita aumente, o lucro aumente. E assim é esperado que as cotações também aumentem, porque no médio e no longo prazo, cotação segue lucro e isso não tem erro. Beleza, 389 mil é o resultado consolidado. Como que esse resultado ele é aberto nos vários tipos de negócio? Ele é aberto da seguinte maneira, basicamente existem dois grandes negócios lá, o resultados da logística automotiva e resultados da logística integrada. A logística automotiva ela é a maior parte de 389, ela corresponde a 348 milhões de receita líquida, tá? E o que a logística automotiva faz? O foco principal no transporte e distribuição de veículos automotores, serviços oferecidos, transporte de veículos novos e usados, armazenagem e gestão de partes automotivos. E aqui de maneira menor, né, aproximadamente aqui uns 10%, temos aproximadamente 15%, temos os resultados com logística integrada, 42 milhões de receita líquida. O que essa logística faz? O foco principal é na gestão completa da cadeia de suprimentos de diversos setores, principais serviços oferecidos, armazenagem e gestão de estoque e transporte de cargas diversas, ok? E vamos analisar aqui, fazer uma análise horizontal da DRE. É sempre bom você analisar se a receita aumentou, se os custos aumentaram em linha ou até menos, para ver se quando a empresa cresce, ela cresce de maneira sustentável. Vamos lá. A receita, quando compara o primeiro TRI de 23 com o primeiro TRI de 24, aumentou 15,8%. E o lucro? Quanto que o lucro aumentou? O lucro líquido aumentou 8%, certo? Então, teve alguma coisa aqui que consumiu bastante essa receita. Então, se a receita aumentou 15,8% e o lucro aumentou só 8%, a gente tem que analisar o que comeu essa margem. Olha, analisando aqui, os gastos com pessoal, eles aumentaram mais do que a receita, 16,9%. O valor dos fretes aumentou 17,7%. Então, essas foram aqui as principais coisas que fizeram aumentar bastante os gastos, né? E aqui, quando a gente analisa aqui despesas gerais e administrativas, aumentou 39%. Então, esse aqui é o grande vilão. Eles cresceram 15,9%, porém as despesas gerais e administrativas cresceram 39%, junto com os custos com pessoal e frete. Então, esses são os três principais vilões e que você pensa em ser um investidor, tem sempre que analisar essas três linhas, ok? Custo com pessoal, custo com frete e despesas administrativas. E como que está o endividamento? Sempre que você analisa uma empresa, pessoal, é interessante analisar o endividamento, porque às vezes a empresa é boa, mas ela está com uma dívida gigantesca, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Olha, aqui eles parecem ter uma situação bem confortável. Eu vou te traduzir esses gráficos. Isso aqui é o tanto que ela tem de caixa, isso aqui é o cronograma de amortização do principal, é o tanto que eles têm que pagar de empréstimo, tá? Então note aqui que tá bem tranquilo, né? E aqui, pessoal, para você entender esse segundo gráfico, ele mostra o endividamento e o caixa. Essa linha laranjada aqui, ela mostra o caixa
e essa linha aqui mostra a dívida, tá vendo? Então isso aqui é positivo, isso aqui é negativo, sobra isso aqui, tá bom? Então note que dívida menos caixa, eles ainda têm uma situação ali favorável, tá? E eu considero como um dos indicadores mais importantes quando a gente analisa uma dívida, é o indicador dívida líquida sobre EBITDA, tá? Então, eles estão com uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,49 e a média da empresa é de 2,16. Então, eles estão com uma situação de endividamento muito tranquila. Então, vamos à cotação da Tegma Logística. Hoje ela está cotada a R$ 25,64. Nos últimos 12 meses ela variou 30% positivamente. O preço sobre lucro dele está em 9,19 e o dividend yield está em 7,15%, tá, pessoal? E quando a gente analisa aqui, olha só que coisa, né? Os dividendos dela. O dividend yield atual dela está em 7,15 e o dividend yield médio está em 4,51. E é engraçado que a Klabin, ela tem uma fama de boa pagadora de dividendos incomparavelmente maior do que a Tegma e ela é inferior à Tegma, né? Quando você analisa aqui, ó, dividend yield atual 7,15, como que tá da Klabin? 5,55. Aí você analisa aqui dividend yield médio dos últimos 5 anos, 4,51 e da Klabin 3,76. E você analisa aqui, ó, que na média ele tem mais valores altos do que a Klabin, porque a Klabin é valor baixo, aí dá um porradão com valor alto. Aí aqui um porradão com valor alto. Então, às vezes algumas empresas, como a Klabin, tem muita fama, mas não é isso tudo de dividendos, né? Ah, mas o Barsi fala muito bem da Klabin. Cara, é claro que ele fala. Ele comprou a Klabin há 20 anos atrás. Se você vê o tanto que ele recebe hoje de dividendos, esses 4,51 aqui para ele é como se fosse 200%. Ele comprou muito atrás. Se você for ver o yield on cost dele, é gigantesco. Então, para ele faz sentido. Agora, se você for comprar hoje, a Klabin tem muitas outras opções melhores do que ela quando você pensa em dividendos. E aqui eu estou até te mostrando um exemplo, ok? E nesses dividendos aqui, eles têm um outro slide onde eles mostram que os valores em milhões, né? 121 milhões que foi pago em 2023, o dividend yield de 7,5%, em 2022 eles até chegaram a pagar 8,3%, um payout muito bom, atualmente em 82%. Então é uma empresa muito legal do ponto de vista de dividendos, tá, pessoal? Mas e aí, será que tá barata? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é esse gráfico aqui que compara cotação versus lucro. Eu já te falei em alguns outros vídeos que no médio e no longo prazo a cotação sempre segue o lucro, sempre. E hoje ele está com um lucro até maior do que a cotação. A cotação é essa linha amarela e o lucro está aqui. Então hoje ainda tem um potencial de valorizar mais. Mas se para você mostrar aquele potencial de valorizar mais não é suficiente, eu trouxe aqui a fórmula mágica. Esse aqui é um ranking que eu fiz, super atualizado, e das ações do Brasil com liquidez de mais de R$1 milhão, ela é a 18ª melhor opção para se investir hoje na bolsa, ok? Mas como que funciona a fórmula mágica? Fórmula mágica é uma estratégia de Value Investing. E Value Investing é uma estratégia de investir em ações com desconto. O que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração o setor, consideramos aqui bancos, tá? A gente considera liquidez, somente empresas com mais de 1 milhão de liquidez média diária, consideramos EV/EBIT, ROIC e excluímos da nossa lista empresas com recuperação judicial. Aqui é um exemplo de como que foi o resultado da Fórmula Mágica no Brasil, porque a Fórmula Mágica foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo Joel Greenblatt e no Brasil ela também apresenta uma performance muito melhor do que o Ibov. Essa linha roxa é o índice Ibovespa e essas linhas aqui são as diversas opções de se investir pela Fórmula Mágica. 15 ações é essa aqui, 10 ações é esse gráfico e 5 ações é esse aqui. Então eu gosto sempre de investir em 10 ações. E vamos falar também, pessoal, um pouco do gráfico. Esse aqui é hoje o gráfico dela, tá? Se você for analisar aqui, ele está bem perto ali da máxima histórica. Contudo, se você for analisar a relação preço-lucro, preço-cotação, ainda tem um espaço. Mas se você falar o seguinte, nossa, esse preço está esticado, máxima histórica em 28, está custando 25, eu não estou confortável nesse preço, tudo bem.
Então, uma faixa de preço que seria interessante você comprar seria aqui, perto desses 21 e 22 aqui. Outra faixa de preço interessante para você comprar seria por volta de R$ 19, que é essa faixa aqui. Mas se você quer um preço ainda melhor, seria aqui nessa faixa dos R$ 14,50, R$ 15, tá? Porém, graficamente falando, ele não está mostrando nenhum indício que vai chegar nesse preço, né? Aí você precisa tomar uma decisão quanto a isso, se você já compra agora ou se você espera um patamar de preço mais interessante. E aqui eu quero fazer algumas observações, tá, pessoal? Esse vídeo não é uma recomendação de compra nem de venda. A Tegma está barata na técnica de Value Investing da Fórmula Mágica, que é a minha técnica predileta para selecionar ações, ok? A Tegma está com bons resultados no primeiro trimestre e isso pode continuar o resto do ano, mas nada é garantido. É literalmente pagar para ver, seja adulto. Então, tenha muita consciência ao investir nessa empresa e eu espero que você tenha gostado dessa análise. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.